Olá! Hoje vamos resolver mais uma questão de matemática, raciocínio lógico, matemático e estatística que caiu no concurso da Prefeitura do Recife e foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. Uma população é formada pelos salários dos empregados de uma empresa. Decide-se dar um aumento de 10% sobre todos os salários, mais um adicional fixo de 500 para todos os salários. Com relação às medidas de tendência central e de dispersão, é correto afirmar que a nova população formada terá um desvio padrão igual ao desvio padrão da população anterior, multiplicado por 1,10 acrescido de 500. Uma variância igual à variância da população anterior, multiplicada por 1,21 e acrescida de R$250.000 ao quadrado. Uma média aritmética igual à média aritmética da população anterior, acrescida de 500. Uma mediana igual à mediana da população anterior, acrescida de 500. Um desvio padrão igual ao desvio padrão da população anterior, multiplicado por 1,10 e uma variância igual à variância da população anterior, multiplicada por 1,21. Muito bem. Aqui nós temos uma questão de estatística. Deixa eu pegar uma folha em branco para resolver. Bom, essa questão ela está utilizando os conceitos que nós podemos ver aí, ó. Média aritmética, que eu vou chamar de x com um risco em cima, um risco reto, não é um tio. Ele está falando também da mediana. Vou chamar de MED. Está falando do desvio padrão. Eu vou chamar de S, minúsculo. E está falando da variância, que é o S ao quadrado. Bom, esse aqui, né, a média e a mediana, são medidas de tendência central. Desvio padrão e variância são medidas de variação. O que acontece? Ele dá um aumento de 10%. Quando se dá um aumento de 10%, é os 100% do salário mais 10%. Então, isso é 110%. 110% é 110%. Então, esse valor aqui vai ser multiplicado ao valor do salário que nós não conhecemos. Então, uma multiplicação mais um adicional. O adicional é só uma soma. Se a pessoa ganha 1.000 e se dá 10% de aumento, vai ficar 1.100. Se der mais os 500 de adicional, vai ficar 1.600. Então, nós temos que ver qual deles, né? Se a soma ou multiplicação está afetando qual desses aqui. Tá? Se eu somar um valor, muda a média. Se eu somar um valor ao salário, muda o desvio padrão? Então, é essa pergunta que temos que resolver para poder resolver a questão. Para ficar fácil de visualizar, vamos fazer um exemplo. Imagine que você comprou 3 canetinhas dessas aqui. Uma você pagou R$1. A outra você pagou R$2 e a outra você pagou R$3. Tá? Então, o que é a média? A média é dado por essa formulazinha aqui, ó, que é um somatório, a letra grega sigma, dos valores de x dividido pelo número de elementos n. Tá? No caso, o somatório dos valores de x é somar todos os valores. Ó, 1 mais 2 mais 3 e dividir pelo número de elementos. O número de elementos é 1, 2, 3. Então, 3, 5, 6 dividido por 3. A média aqui é 2. O que é a mediana? A mediana é o valor que separa o conjunto de dados ao meio quando eles estão ordenados do menor para o maior, ou do maior para o menor. No caso, ó, 1, 2, 3. O valor que separa eles no meio é o 2. Tá? Porque tem a mesma quantia de valores para cada lado. Então, a mediana é 2.
E o desvio padrão? Para calcular o desvio padrão, você tem que pegar cada um dos seus valores de x, sabendo que esse é o primeiro valor de x, é o segundo valor de x e o terceiro. X é o que eu estou querendo calcular. No caso, é o preço das minhas canetinhas. Bom, aí você pega o seguinte, ó, coloca os valores de x aqui, os valores das canetinhas. Aí pega o valor de x e subtrai a média. O valor de x é 1, 2 e 3. Então, você pega 1 menos a média. A média é aqui, ó, R$2. 2 menos 2 e 3 menos 2. Aí você pega agora, eu só vou reescrever aqui, né? 1 menos 2 fica menos 1. 2 menos 2 é 0, 3 menos 2 é 1. Então, você pega essa subtração que você fez e eleva ao quadrado. Então, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. 0 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Tá? Em seguida, você faz o quê? Você soma todos os valores observados menos a média que você elevou ao quadrado. E faz essa soma. Essa soma vai dar 1 mais o 0 mais o 1. 1 mais 0 mais 1 é 2. Tá? E aí, tem a formulazinha do desvio padrão. A formulazinha é a seguinte, é o somatório do valor observado menos a média elevado ao quadrado dividido pelo número de elementos menos 1. Então, no caso aqui, nós já calculamos o somatório aqui, ó, tá? Esse somatório ali é 2, a gente calculou. Divide pelo número de elementos que é 3 menos 1. Então, vai ser 2 dividido por 2. Isso vai dar 1. Então, o desvio padrão é a raiz de 1, que é igual a 1. R$1. A variância, que é o S ao quadrado, é o S vezes o S. No caso aqui, então, se o S, que é o desvio padrão, é 1, a variância é 1 vezes 1. Variância, então, é R$1 ao quadrado. O desvio padrão é em reais, é R$1. Variância é R$1 ao quadrado. Bom, para podermos visualizar o efeito da soma e da multiplicação nesse conjunto de dados, nós vamos fazer mais um exemplo. Tá? Nós vamos pegar aqui esse conjunto de dados e vamos somar um valor a ele e vamos recalcular as métricas. Tá? Então, que valor que poderia ser? Vamos ver. Eu vou somar mais um. Então, o exemplo 2 vai ser o mesmo conjunto, só que com mais R$1. Então, o conjunto de dados vai ser o quê? R$1 mais 1 vai dar R$2. R$2 mais 1 é R$3, e R$3 mais 1 é R$4. E agora, se eu tenho um conjunto de 3 canetinhas, que o meu eu paguei 2, a outra 3, a outra R$4, vai mudar algum dos meus descritores aqui? Será que muda? Vamos calcular, então. Ó, a média é o somatório dos valores, que é 4 mais 2 mais 3, dividido pelo número de elementos. Então, o somatório dá 9 dividido por 3, a média, então, é R$3. Ó, a média subiu. A mediana é o elemento que separa o conjunto de dados ao meio. Então, se você colocar eles em ordem, aqui o valor do meio é o 3, a mediana é R$3. E o desvio padrão? O desvio padrão tem que fazer aquele cálculo de novo. Ó, você pega os valores observados e de cada valor observado subtrai a média. Então, é 2 menos a média, que é R$3. Então, 2 menos 3 é menos 1. 3 menos a média, que é 3, é 0. 4 menos a média, que é 3, é 1. E aí você eleva ao quadrado cada um dos valores. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1, aqui é 0, aqui é 1.
E aí você soma esses valores, que é o 1 mais 0 mais 1. Isso aqui vai dar 2. E coloca na fórmula. Então, a fórmula é a raiz do 2 dividido pelo número de elementos, que é 3, menos 1, que é 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. Raiz de 1 vai ficar 1 ainda. Tá? É a mesma conta de antes aqui. Como a raiz é do valor inteiro, né? Então, aqui é R$1. Variância vai ser o desvio padrão vezes o desvio padrão. 1 vezes 1. Então, vai dar R$1 ao quadrado. Mesmo caso de antes. E agora, para poder visualizar o efeito de uma multiplicação, nós vamos fazer esse exemplo de novo. Ó. Então, vamos pegar aqui. Ó. Exemplo 3. Esse, e vamos multiplicar ele por algum valor. Tá? Vou multiplicar por um valor, sei lá, 2. Então, eu vou pegar esse conjunto e vou multiplicar ele por 2, para ver se mudam os descritores. Tá? Vamos dizer que ao invés de eu pagar a canetinha R$1, eu paguei 1 vezes 2, paguei R$2. A outra, eu paguei 2 vezes 2, eu paguei R$4. E a outra, eu paguei 3 vezes 2, R$6. A média, mais uma vez, é o somatório, né? Dividido pelo número de elementos. Então, é 12 dividido por 3. A média aqui é R$4. A mediana é o valor que está no meio, R$4. O desvio padrão tem que calcular. Você coloca eles em ordem, faz eles menos a média, que é R$4. Então, 2 menos a média fica menos 2. 4 menos a média fica 0. 6 menos 4 fica 2. E eleva ao quadrado. 2 é menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Aqui é 0. E 2 vezes 2 é 4 positivo. E aí você soma. E coloca agora na fórmula. Então, a fórmula é a raiz do 8 dividido pelo número de elementos menos 1. É 3 elementos menos 1, né? São 3 canetinhas. Então, desvio padrão vai dar 8 dividido por 2, que é 4. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, o número que elevado ao quadrado dá 4 é 2. E a variância é o desvio padrão vezes o desvio padrão. É 2 vezes 2. Então, a variância é 4. Você pode sempre calcular a variância antes de tirar a raiz. O que está dentro da raiz é a variância mesmo, tá? Por isso, aqui eu tiro a raiz e depois elevo ao quadrado. Pode pensar que eu estou fazendo muito trabalho, mas aqui é só para ficar um pouco mais didático. Então, quando eu somo um valor ao meu conjunto de dados, a média some, aumenta. Não é sumir, ela aumenta, né, de 2 para 3. A mediana também aumenta, só que o desvio padrão se mantém igual e a variância se mantém igual. Quando eu multiplico, a média aumenta. A mediana também aumenta. E o desvio padrão aumenta também. Ó, passou de 1 aqui para 2. E a variância, como ela é calculada utilizando o desvio padrão, ela também aumenta, né? Fica de 1 para 4. Com isso, já é possível responder as questões. Ó. Ele multiplicou, né? Tem que lembrar que aqui foi uma multiplicação e aqui foi uma soma. E nós sabemos que a multiplicação afeta o desvio padrão e variância, e a soma afeta... né? A multiplicação afeta todos, e a soma só afeta a média e a mediana. Então, vamos lá. Ó. Um desvio padrão, vamos só recapitular, né? Sim, depois que deu o aumento e depois que colocou o adicional, as medidas de tendência central e dispersão, a nova população formada terá
um desvio padrão igual ao desvio padrão da população anterior multiplicado por 1,10 e acrescido de 500. Não. O desvio padrão não sofre efeito de soma, mas aqui está certo, de multiplicação sim. Uma variância igual à variância da população anterior multiplicada por 1,21, sim, porque 1,21 é 1,1 vezes 1,1, isso aí vai dar 1,21. E acrescida de R$250 mil ao quadrado. Falso. Por quê? Porque soma não afeta em nada a variância continua a mesma, exatamente a mesma como nós vimos no nosso exemplo. Uma média aritmética igual à média aritmética da população anterior, acrescida de 500. Sim, isso é verdadeiro, mas não é só isso. A média aritmética sofre o efeito tanto da multiplicação quanto da soma. Então, a média vai ser acrescida de 500 e multiplicada por 1,1, para ser correto. Então, todas até agora foram incorretas. Agora, uma mediana igual à mediana da população anterior, acrescida de 500. Acrescida de 500 e multiplicada por 1,1. Não é só acrescida de 500. Então, é falso. Um desvio padrão igual ao desvio padrão da população anterior, multiplicado por 1,1, e uma variância igual à variância da população anterior multiplicada por 1,21. Muito bem, é essa a alternativa. Por quê? Porque a soma não faz nenhum efeito no desvio padrão, apenas a multiplicação, né? Se você observar aqui no nosso exemplo, foi multiplicado por 2. Então, o desvio padrão é o desvio padrão da população anterior e o desvio padrão atual é o 2. Então, ele sofre exatamente o mesmo efeito que essa multiplicação aqui, ó, foi multiplicado por 2. E a variância multiplicado por 2 ao quadrado, ó, foi multiplicado por 4. Era R$1 ao quadrado e passou a ser R$4 ao quadrado. Então, é exatamente isso aqui, tá? Exatamente isso aí, tá certinho. Resposta, então, aí, ó, é a alternativa E. Ficou um pouco longo, mas serviu para fazer uma revisão aí de vários descritores da estatística, né? Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve ali nos comentários e nos vemos na próxima questão. Até!